E passando pouco tempo, o Caleb apareceu com a Sofia lá na nave. E ele disse que depois de ter visto os robôs do Magno atacando lá o planeta dele, ele se lembrou que ele tinha que voltar para junto do pessoal. E eles disseram que já está quase acabando o tempo deles ficarem viajando pelo multiverso. E o Caleb disse que tomou noção disso. E ele disse que já estava pronto para ajudar no que fosse preciso nesse pouco tempo. E também ele veio avisar que agora ele e a Sofia estão namorando. E eles disseram parabéns. E o Caleb disse que ele não parecia estar muito surpreso com isso. E eles disseram que ele saiu do planeta dele, viajou pelo multiverso infinito para encontrar ela. Então, meio que fazia sentido mesmo isso acontecer. E ele concordou. E o Marcos abriu um portal até um planeta e chegaram lá e perguntaram pro Marcos o que está acontecendo aí. E ele disse que isso é um caso de tentativa de suicídio de uma pessoa. E o Marcos chegou até onde estava uma garota no alto de um prédio que estava trancada as portas por detrás. E ela estava com a chave jogada atrás dela. E ela estava pedindo por socorro porque ela não queria morrer. Alguém me salva de mim mesmo. E o Marcos chegou lá e disse que ouviu ela pedindo socorro e veio ajudar. E ela se virou assustada da beirada que estava. E ela disse que não adiantava ele tentar salvar ela porque ela já decidiu que vai acabar com tudo. E ele perguntou se era isso mesmo que ela queria, pois ela está pedindo socorro. E uma parte dela está dizendo que não quer isso. E ela disse que ela não merecia viver, não merecia ter amigos e nem amor, já que ela era muito gorda e feia e atrapalhada. E o Marcos perguntou se era isso que ela pensava de si própria. Ela disse que era assim. E ele perguntou se mais alguém pensava a respeito dela assim. E ela disse que quase todos que são da escola dela. E o Marcos perguntou quantos foram que disseram isso dela. E ela disse que muitos de lá. Então ela está dizendo que boa parte das pessoas dizem que ela é assim. E ela resolveu ser o que eles pensam a respeito dela e não quis, pelo menos, tentar mudar um pouco. E ela disse que não. E o Marcos disse que é impossível mudar o que as pessoas pensam a respeito de si, mas é possível mudar o que a pessoa própria pensa a respeito. E ela não precisava simplesmente morrer porque algumas pessoas não gostavam dela, porque é impossível fazer todo mundo gostar de você, e nem por isso você deve desistir da vida. E ela ficou pensativa lá e resolveu descer de lá. E o Marcos disse que havia caminho melhor do que tentar acabar com a própria vida. E o Alex falou com o Marcos dizendo que acabou achando algo interessante nesse lugar e que ele precisaria voltar para a nave rápido para checar. E após o Marcos acabar deixando aquela garota na casa dela e ela voltar para dentro, o Marcos foi checar lá com o Alex, que era, e ele disse que acabou encontrando um negócio que se parece com um site e que as pessoas usam isso para desabafar todas as suas dores e sofrimentos. E ele viu lá e deram o nome de Sofrer Falador. E o Marcos perguntou o que tinha de mais. E o Alex disse que as pessoas estão começando a entrar muito nessa coisa e começar a desabafar bastante. E olha só o resultado disso. E as pessoas estão começando a ter mais um alívio das suas dores, porque elas têm pessoas que entendem suas dores e desabafo. E o Alex falou que talvez poderia colocar essa garota para ver se ela desabafava mais tudo que ela está sentindo lá e as coisas ruins que estão acontecendo com ela. E o Marcos checou e perguntou se ninguém está incentivando ninguém a fazer coisas ruins consigo próprio, porque isso pode acontecer. E o Alex disse que tem gente que ainda tenta, mas se eles conseguissem acessar quem criou isso aí, eles poderiam ajudar a desenvolver para filtrar todas essas coisas de incentivo para coisa ruim e só deixar as pessoas desabafarem como estavam se sentindo. E isso ajudaria bastante com elas ter com quem falar. E o Marcos até pensou um pouco e disse que poderia até servir. E encontraram quem foi que criou isso e viram que era uma garota que sofria bullying na escola, mas que, como os pais dela não davam atenção para isso, ela começou a criar esse site de desabafar com as pessoas que entraram aos poucos. E o Marcos acabou acessando esse site e conseguiu falar com ela. E ele acabou se encontrando, mais o Alex com ela. E explicaram que viram o site dela e queriam poder dar uma ajuda para deixá-lo bem mais apropriado para esse tipo de situação. E depois de explicar melhor o que queriam fazer, ela deu acesso a eles e eles explicaram o que iriam fazer.
iriam colocar que as pessoas pudessem entrar quando quisessem e desabafar tudo que fosse do interesse delas, que teria pessoas que poderiam ver e ficar acompanhando tudo que elas dizem, e poderiam mandar mensagem de apoio e também de incentivo, caso elas estivessem muito ruim, mas que caso as pessoas tentassem mandar coisas ruins, como incentivo para automutilação ou suicídio, e isso acabaria sendo filtrado e acabaria sendo mandado para denúncia para as autoridades, como incentivo a suicídio e automutilação, que é crime. E a garota lá criou isso e disse que ela tinha o sonho de se tornar terapeuta e que ela já pensou em também ligar isso a terapeutas por toda a cidade dela, para ver se em algum momento alguém desabafasse lá e que percebesse que era algo para que as pessoas precisassem se preocupar em ir um terapeuta, poder fazer com que essa pessoa pudesse ir lá, mesmo sem perceber. Ela continuaria desabafando e daí caso o terapeuta percebesse que precisava dela, acabaria recebendo uma notificação lá no contato do terapeuta, e o terapeuta entraria em contato com essa pessoa para ver se ela aceitaria uma sessão. E o Marcos com a Alex falaram lá com ela, e ela disse que ela queria fazer, e o Marcos com a Alex deram uma ajuda lá com ela, conseguiram entrar em contato com os terapeutas, mais com os programadores da cidade, e mais com alguns policiais lá, e falaram qual era a ideia dela, sobre criar esse site de uma forma que as pessoas pudessem desabafar suas dores, tudo que estava sofrendo, até mesmo anonimamente, ou se quisessem falar, mas que qualquer tentativa de incentivo a fazer mal a si próprio ou a suicídio, ou querer ridicularizar as pessoas, seria filtrado para não aparecer e seria denunciado, e a pessoa poderia pagar multa. E também falaram que as pessoas poderiam fazer tipo uma conversa em grupo para poder incentivar as pessoas a apoiar elas emocionalmente, e que o sistema seria adaptado para detectar caso a pessoa precisasse de ajuda psicológica, e seria mandado análise para os terapeutas que poderiam avaliar e entrar em contato com essa pessoa sem precisar que a pessoa fosse até o terapeuta, ou que o terapeuta precisasse ficar pesquisando tanto. Ele veria o resultado lá do que as pessoas viviam desabafando, e elas poderiam acabar sendo procuradas pelos terapeutas após ver isso. E também completaram que caso alguém falasse sobre algo que era considerado crime, como o caso de abuso familiar ou espancamento, será notificado às autoridades sobre isso, sem que as pessoas saibam, porque isso procura respeitar a privacidade das pessoas, mas que caso alguém fale sobre um caso de crime, isso será um jeito das pessoas acabarem sendo salvas sem perceber. Eles procurarão manter isso em segredo sobre as denúncias. E a garota disse que poderia ser até meio invasivo, mas falaram que pode ser uma forma de salvar as pessoas de situações ruins. E concordaram e criaram o site. E o Mark falou sobre aquela garota que queria acabar com a própria vida. E, e a garota que criou o site acabou encontrando essa uma que queria tirar a própria vida. E acabou falando sobre o site para ela. E colocaram ela. E ela começou a falar sobre suas dores e tudo que ela passava. E as pessoas diziam que ouviam e até entendiam. Muitos já haviam passado por isso e estavam oferecendo apoio para ela. E o Marcos voltou para a nave junto com o Alex e viram no globo do tempo no que isso daria. E viram que esse site acabaria se espalhando pelo resto do mundo. E acabaram vendo lá sobre alguns casos em que as pessoas acabavam desabafando sobre abuso familiar. Viram que as autoridades investigavam em segredo e acabavam detendo essas pessoas que cometiam esse tipo de coisa. E algumas pessoas que acabavam indo para terapia, depois de tudo que foi analisado que elas sofriam, perceber que precisavam de uma ajuda de um profissional. E o Marco disse que isso até que deu certo. Ele nunca imaginou que isso aconteceria tão bem assim. E viram mais e viram que a coisa progrediu bem. E deu uma olhada também na vida da garota que ele acabou salvando. E percebeu que ela conseguiu se reerguer na vida e mudar a situação sobre como ela pensava de si própria. E o Marco disse que foi uma situação que não precisou usar superpoderes aqui para resolver. E já podiam ir. E foram embora desse mundo.